turma, continuando aqui, né, os tipos de equilíbrio. Então nós temos, tá? Na apostila de vocês não tem, mas eu quero que vocês anotem isso aí, tá? Como, né, no resumo, aí pode ser na apostila ou no caderno mesmo. Equilíbrios homogêneos e heterogêneos, tá? O homogêneo, então, quando todas as substâncias, todas as moléculas estão na mesma fase. Então, por exemplo, nessa formação do gás amônia, eu tenho o gás nitrogênio na forma gasosa, o gás hidrogênio na forma de gás, formando o gás amônio. Então, esse é o equilíbrio homogêneo. Todos estão na mesma faixa de agregação, todos estão no estado gasoso. Já o equilíbrio heterogêneo, como nessa reação de decomposição aqui, ó, né, o CaCO3, aqui tá até errado essa reação, formando NH4 e H2S, não, né, o CaCO3, ele forma o Ca, né, mais o CO2, tá, a decomposição dele forma o gás CO2, e nós temos uma substância no estado sólido, outras gasosas, então é o equilíbrio heterogêneo. Então, quando eu tenho uma substância diferente das fases de agregação das demais, já é considerado o equilíbrio heterogêneo, tá? Aí vamos lá, né? A constante de equilíbrio, então ela é expressa, igual eu falei, na forma de concentração, e quem entra? Apenas as substâncias que variam sua concentração, que são as substâncias que estão em concentração, em solução aquosa ou, né, no estado gasoso, tá? Substâncias no estado sólido e os líquidos puros, né, não é soluções, é um líquido puro, solventes puros, não entram na expressão para encontrar os valores de HC, porque já tem os seus valores constantes ali, tá? A constante P, né, Kp de pressão, que ela vai só envolver o que? Ela tem as mesmas, né, características da HC, as mesmas, só varia o seu valor com a temperatura. É a mesma coisa, produto sobre reagente, em que os coeficientes viram expoentes, tá? Só que a gente vai analisar a pressão dessas substâncias que estão ali na reação. E a pressão, ela é a gente melhor observada nas substâncias do estado gasoso. Então, para a gente encontrar os valores da Kp, entram apenas as substâncias no estado de G, no estado gasoso, tá? Então, olha lá, ó, igual eu tenho essa expressão aqui, ó, o C sólido com O2 gasoso, CO2. Como que ia ficar KC? CO2, que é gasoso, dividido por O2. O carbono, como está no estado sólido, não entra. Kp, pressão do CO2 sobre a pressão do O2. Tá? Utilizando gráficos, então aonde que eu vou pegar, né, os valores? Eu vou pegar os valores, né, para jogar na KC, nas constantes, né? Primeiro eu vou analisar se são substâncias aquosa ou gasoso, tá? E eu vou pegar quando estiver com esses patamares, né, retinhos lineares, tá? Então, esses valores aqui, ó, em que ficou constante, é que eu vou pegar para estar jogando, para achar os valores das KCs. Rendimento e constante de equilíbrio, né? Então, rendimento nós vamos ver, especialmente nós vamos ver em relação aos produtos, porque se eu coloco 2 reagentes para reagir, eu quero produzir, eu quero pegar aquele produto. Então, quando eu tenho uma KC, né, com valores altos, então a gente vai ver. A KC, ela é diretamente proporcional à concentração dos produtos. Então, se eu tenho grande quantidade de produtos, é porque eu tenho uma KC com valores altos, que são diretamente proporcionais. Então, o rendimento vai ser alto para aquela reação. Reações em que o KC, né, tem valores baixos, quer dizer que o rendimento também é baixo. Por quê? Porque nessas reações eu vou ter mais reagentes do que produtos. Então, uma reação não rende muito, tá? Então, se eu tenho um pouco produto, então o rendimento vai ser baixo. A KC também vai ser baixo, porque ela é diretamente proporcional, né, à concentração dos produtos. Então, é importante. Se eu tenho um valor de KC menor que 1,
Aqui significa, né, que aquela reação eu vou ter a concentração dos reagentes é maior do que a concentração dos produtos. Lembre-se que no equilíbrio eu tenho produtos e reagentes, não tem só produtos, nem só reagentes. Quando eu tenho uma reação que está no estado de equilíbrio, as concentrações de reagentes elas podem ser maiores ou menores que a dos produtos ou iguais. Só que o equilíbrio, as concentrações são constantes, eu tenho todos os dois, produtos e reagentes. Só que em concentrações que não variam mais, tá? Então, quando essas concentrações são iguais de reagente, a gente fala que é o equilíbrio propriamente dito, que ficou tudo equilibrado mesmo. Mas a gente tem grande parte das reações sempre vão dar produtos, às vezes, com concentração maior que reagentes, ou reagentes com concentrações maior que produtos, tá? Então, quando eu tenho o valor dessa constante, seja de concentração de produto menor que 1, porque naquela reação tem maior quantidade de reagentes do que produtos. Quando eu tenho o valor da constante maior que 1, normalmente é porque eu tenho a quantidade de produtos maior do que dos reagentes. E quando eu tenho igual a 1, quer dizer que a concentração dos produtos são iguaizinhas, né, à equação, à concentração dos reagentes, tá? E para a gente finalizar, as operações envolvendo a constante de equilíbrio para reações em que eu tenho uma reação global e tenho outras semi-reações para achar aquela reação global, tá? Então, o que acontece? Toda vez se eu tiver que somar as outras que a gente chama de semi-reações, mas não chega nem a ser semi-reações, as outras reações para achar uma reação global, a soma das constantes vai ser o produto. Por que é o produto? Porque se a gente for fazer, né, a dedução, nós vamos ver que para achar o valor da constante é produto, né? A gente multiplica os reagentes e os produtos. Então, para a gente achar o valor delas, né, nós vamos multiplicar os seus valores quando eu vou somar. O que acontece, né? Se eu tenho que, porventura, eu tenho lá a equação global e eu preciso de algumas daquelas que o exercício me apresentou, eu preciso inverter elas para a gente chegar no final daquela equação global. Então, como que eu inverto o valor da constante? Porque lá no valor dos ΔH, na entalpia por res, eu só inverti o valor, só colocava o mais, o sinal de mais e o sinal de menos, né? A gente invertia o sinalzinho. Aqui, qual que é a operação inversa da multiplicação? É a divisão, né? Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar 1 sobre o valor da KC, né? Que aí eu vou inverter ela, né? Dividindo pelo valor dela, tá? E com isso, eu fazendo esse esqueminha, depois, né, a gente vai multiplicando ou dividindo as KCs e eu obtenho, né, o valor da constante da equação global. Correto? Tá? Então, né, vocês farão para mim, acrescentarão no resumo aqui, principalmente aquela parte de equilíbrio homogêneo e heterogêneo que não aparece aqui. Essa parte das operações também vocês podem, né, colocar mais alguma coisinha aí que aqui tá faltando, né, só para complementar esse item 4 aí da página 61. Farão para mim os exercícios da página 62, 63, tá? Para a gente estar corrigindo daqui a pouquinho na videoconferência, tá ok? Bons estudos, até a próxima!